O Ceará saiu na frente da final do Campeonato Cearense. Um gol de Fernando Sobral cobrando pênalti, o Alvinegro venceu o Fortaleza e joga por um empate no jogo da volta no próximo sábado. A vitória de um time para lá de aplicado taticamente, que não desiste de praticamente nenhuma jogada, que conseguiu neutralizar seu adversário e que, com justiça, afinal de contas, futebol é uma soma de fatores, entre elas a eficiência, conseguiu essa vantagem para o jogo de volta. Olá, meu nome é Caio Costa, você está no canal do Caio Costa, muito obrigado pela sua presença. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva. A gente bateu recentemente a marca de 14.100 inscritos. E o papo de hoje, como não poderia deixar de ser, a final do Campeonato Cearense, esse jogo de ida, vencido pelo Ceará por 1-0. Aliás, 2 clássicos em 2025, 2 vitórias alvinegras. Antes de eu seguir com o papo, queria que você deixasse o like e queria também deixar aqui a dica para você falar com o pessoal da Brown Digital. Afinal de contas, eles trabalham com parte gráfica, podem te ajudar. Caso você tenha um site, um projeto, enfim, você pode trocar uma ideia com eles, falar lá com eles que eles vão te ajudar. Vamos lá, né? Durante a semana toda tinha uma grande expectativa desse jogo, principalmente pelo fato que o Ceará tinha um jogo importantíssimo de Copa do Brasil na quarta-feira, enquanto o Fortaleza tinha para pensar apenas na final uma semana toda. E o jogo do Ceará contra o Confiança, como todo mundo viu, foi um jogo para lá de desgastante para o Alvinegro. Saiu atrás, tomou o segundo gol ainda no primeiro tempo, teve que remar para caramba na segunda etapa para conseguir um empate, uma classificação importantíssima. Aliás, falei sobre isso no vídeo anterior. E aí era de se imaginar como vão ser os reflexos disso para o jogo da final do Campeonato Cearense. Era óbvio que a gente imaginava um Ceará sentir ao longo da partida um pouco desse desgaste e como o Fortaleza viria para a partida, para esse jogo. Dentro de escalação, como todo mundo viu, nenhuma grande surpresa. Sem Richardson, o Condé opta por Dieguinho, abriu mão do Lourenço, manteve Fernando Sobral. Fernando Sobral fez disparadamente a sua melhor partida desde esse retorno ao Ceará. E a estratégia do Ceará diante do Fortaleza, até talvez por conta desse desgaste, era novamente neutralizar o Fortaleza e ver conseguir situações de ataque ou outra. Por outro lado, o Fortaleza me chamou a atenção a escalação, imaginava um time um pouco mais ousado. Você vê no papel um 4-2-3-1, que a gente já está mais do que acostumado, mas na prática o que se via era um time que se defendia de fato com uma linha de 4, mas que tentava agredir saindo com a linha de 3, com o Tinga junto ao Davi Luiz e o Gaston Ávila, espetava-se o Diogo Barbosa de um lado, o Marinho ficava com a outra primazia, com o Breno Lopes jogando mais por dentro junto com o Lucero, e um trinca de volantes ali no meio de campo, o Lucas Sacha, o Martínez fazendo ali com o Rossetto esse posicionamento. E o que se viu foi um Ceará, repito, e aí é espetacular como o Léo Condé consegue isso em jogos importantes. Um time muito aplicado. Por exemplo, se o Fortaleza fazia uma saída com 3, vieram 3 fazer essa marcação de saída ali numa sombra, não lá no campo de defesa do Fortaleza, tanto até que seria gerar um desgaste desnecessário para um time que, repito, teve uma partida dificílima na quarta-feira. Então ia lá o Mugri, o Pedro Raul e o Ailon fazer um pouco dessa sombra, enquanto o Fernandinho ficou com a missão de marcar o Diogo Barbosa. Aonde o Diogo Barbosa subia, o Fernandinho ia atrás para tentar bloquear sempre essas subidas do Fortaleza. E o que a gente viu foi um primeiro tempo muito travado, com o Ceará levando vantagem nesse aspecto de neutralizar, mas as poucas chances que surgiram eram do Fortaleza. Né? Tem uma bola, por exemplo, do Lucas Sacha recebe um passe em frontal do Gaston Ávila, que poderia ter gerado um perigo, até um encontro. Tem um escanteio cobrado pelo Marinho também muito perigoso. E o lance do Lucas Sacha batendo de primeiro para fora da área, a finalização concreta mais perigosa. Porém, para mim, o lance mais perigoso, na verdade, é uma jogada pelo lado esquerdo. O Bandeira está até impedimento, mas eu acho que é um lance muito ajustado, que foi no único cochilo do Fernandinho ali. Ele não acompanhou o Diogo Barbosa e quase que o Lucero completa. Diante de um Ceará que não conseguiu ofensivamente criar muita coisa, dentro até uma estratégia de que era isso mesmo. Pero Raul ia sofrer no jogo de hoje, essa bola não ia chegar tanto a ele. Já na volta do intervalo, o Vojvoda vem com a alteração de trazer o Paul Fernandes para o jogo. Isso já muda a configuração de saída de bola, o Fortaleza parou de fazer uma linha de 3, o Tinga foi de lateral, o Diogo Barbosa como lateral, porque essa bola saia mais por dentro com o Paul Fernandes. E os primeiros 5 minutos após a entrada, parecia que o Fortaleza ia tentar, opa, os caras estão mais cansados, vou para cima, tentar executar uma pressão. Fez ali uma fumaça, mas não conseguiu, de fato, executar essa pressão. À medida que o jogo foi rolando,
até pelo grau de atenção que o Ceará estava na partida, principalmente no seu setor defensivo, Dieguinho bem, Fernando Sobral muito bem, a dupla de zaga muitas vezes contestada, tanto o Marlon quanto o William Machado muito bem, neutralizavam. Então o Ceará não conseguia agredir tanto, tem até uma jogada de ataque interessante que o Ailon cabeceia aos 8 minutos, mas dentro do que era um jogo, muito claro na minha opinião, que por conta do desgaste físico o Ceará queria aquilo ali mesmo, era uma outra situação, cabia o Fortaleza tentar forçar esse cansaço do Ceará. E eram substituições, duas substituições muito claras, a entrada do Marinho, a entrada do Pikachu no lugar do Marinho e do Moisés no lugar do Breno Lopes, mas não surtiram efeito. Pikachu praticamente não foi acionado, Moisés não se criou muito pelo lado esquerdo em cima do Fabiano, nessa hora o Ceará já tinha invertido, já tinha entrado o Ailon e o Fernandinho já tinham trocado de lados, quem estava do lado direito era o Ailon, e depois aí o Léo Condé faz de imediato uma substituição, porque ele também sabia que tinha que mexer no time por conta da questão física, de manter intensidade, coloca o Galeano no jogo, mexe na equipe para tentar aumentar o nível de oxigenação. Repito, era natural depois de tudo que aconteceu na quarta-feira. E o lance do gol é muita exemplificação disso, de um time que estava 100% ligado no jogo, mesmo com essa estratégia mais defensiva, mais de neutralizar o Fortaleza. É um lance que vai para o Moisés, o Marlon, repito, fez um grande jogo, antecipa, a jogada segue no Mugni, o Mugni já estava bem cansado naquela altura, faz o cruzamento, o Pedro Raul não desiste de brigar com o Davi Luiz, e na sobra o Galeano, que já tinha feito o gol contra o Confiança nessa dia, sobrou na área, vou brigar por ela, sofre o pênalti. Na cobrança de pênalti, Fernando Sobral faz 1-0. E dentro de um contexto que o Fortaleza tinha a bola, mas não criava, não conseguia finalizar, o Bruno Ferreira não fez nenhuma defesa, já era um cenário muito bom para o Ceará. Só que ainda acontece mais um episódio, e esse é bizarro. O Paul Fernandes perder a cabeça, agrediu o Fernando Sobral e ser expulso. Ali controlou-se mais ainda a partida. Ali o Ceará quase faz até um terceiro gol depois de duas substituições. O Matheus Bahia, visivelmente extenuado, saiu para a entrada do Nicolas, saiu também o Pedro Raul para a entrada do Guilherme, e quase que o Ceará faz um 2-0, e ali dificilmente poderia se imaginar um clássico mais aberto no sábado. O fato é que a decisão ainda está em aberto. O placar de 1-0 é um placar que o Fortaleza pode reverter. Mas o jogo de hoje foi uma aula de como você fazer a sua estratégia dentro do que você pode fazer para esse jogo. A gente pode pensar o Ceará em outras alternativas, mas para hoje ele executou de forma brilhante o que se propôs a fazer e consegue um resultado muito bom mesmo para o final. A história do Campeonato Cearense mostra que chegar à decisão com a vantagem, por menor que ela seja, é sempre importante e muitas vezes o time sai campeão. E acho que, repito, num jogo que foi um duelo de peça de xadrez, de um time tentando jogar e o outro neutralizando, e o Ceará neutralizando, levando sempre muita vantagem nisso, e ainda brigando por toda a bola, o Ceará sai com um resultado merecedor, porque afinal de contas não se ganha futebol só de uma forma, se ganha dentro das estratégias que você pode usar. Hoje o Ceará adotou uma, a executou à perfeição e teve o seu gol premiado num lance que vai se focar muito no pênalti. Mas eu vou pegar lá do início, de como o Marlon estava ligado na jogada, de como o Pedro Raul, que jogou isolado o jogo todo, mas não deixou de brigar em nenhum momento com a defesa do Fortaleza, e de como o Galeano também estava esperto de aproveitar a sobra e acabou sofrendo pênalti para lá de bem cobrado por Fernando Sobral. Enfim, sábado que vem tem mais, os dois times jogam no meio de semana pela Copa do Nordeste, mas a gente sabe que as atenções vão estar muito focadas para o jogo do próximo sábado. Agradecer a você que ficou aqui até o final, meu muito obrigado mesmo. Deixa o like, deixa seu comentário, o que é que você achou. Discorde de mim, problema nenhum. Sendo educado, a gente troca aquela ideia, porque o importante é falar sobre o futebol por aqui. Me segue nas redes sociais também, tá bom? Tá aqui os endereços. Forte abraço, fica de olho que eu tô falando sobre futebol o tempo todo por aqui.